financeiro é a arma principal para quem quer crescer, para quem quer contratar, investir na parte de pessoas, de vendas, expansão do negócio, tem que estar com o financeiro ajustado. Toda empresa tem estratégia, mesmo que ela não esteja explícita. Precisa ter estratégia escrita para depois poder planejar. E esse eu acho que é o passo fundamental. E dentro do planejar, tem o planejar físico, mas tem o planejar financeiro, né? Tem o planejar da execução, da sazonalidade, quando que eu compro, porque tem campanha ou tem Black Friday, tudo isso vem um pouco da intuição do empresário no segmento que ele está. Mas tudo isso tem que ser traduzido em números. Perfeito. Por quê? Porque se você não mede, você pode estar crescendo para um lugar errado, onde você está perdendo dinheiro, ou você pode não estar crescendo à velocidade que você deveria, ou você está perdendo margem, tomando algumas decisões que não podem não ser as melhores, né? Eu preciso poder medir isso, senão eu não consigo caminhar, né? O contador ele fez uma coisa que ele não poderia, ele se enfiou dentro da caixa e fechou a caixa. E mandou alguém lacrar a caixa e ficou ali por muito tempo. Alguns contadores romperam essas caixas. Tá bem. E esses caras estão ganhando dinheiro. O pequeno e o médio, ele não quer pagar boleto, ele quer vender. Então deixa o boleto pra gente pagar. Então o contador tem uma grande oportunidade. Todo começo de ano é exatamente igual. O dono planeja crescer, vender mais e faturar alto. Mas ignora que a realidade decide se o negócio vai dar certo ou não. Porque não adianta ter meta se o caixa está bagunçado. Nesse episódio, a gente vai mostrar por que organizar e assumir o controle financeiro da sua empresa é a primeira ação para garantir o sucesso deste ano. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Vou apresentar primeiro o Thiago. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Felipe. Thiago Maximiniano, mentor e CEO premiado do grupo Brotherhood, especialista em BPO financeiro, liderança e alta performance. Reconhecido como embaixador da Conta Azul e é referência em transformar o financeiro em área estratégica do crescimento e inovação. Muito bom, cara. Obrigado. Antônio Napoli, figurinha carimbada, meu grande sócio, que está aqui novamente com a gente. Antônio Napoli é um especialista em inteligência competitiva e estratégia de negócio, com mais de 30 anos de experiência em setores como tecnologia, saúde, mídia e construção civil. Ele possui mestrado em jornalismo pela SPM, formado em administração pela FGV e é reconhecido por liderar projetos complexos e por ter uma visão estratégica sobre o mercado latino-americano. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, uma honra estar aqui de novo. Boa, vamos juntos. Antes da gente começar, Comédia Praxe. Para quem não conhece o Plaud ainda, o Plaud é uma ferramenta de inteligência artificial incrível. Ele é um dispositivo que grava absolutamente o áudio de tudo que a gente está falando, transforma em texto e através de inteligência artificial ele resume todo o nosso bate-papo e faz um resumo que, se você quiser ter esse resumo do nosso bate-papo de hoje, entra no @contaazul, manda a palavra na DM Finanças, que você vai receber o resumo em PDF de toda a nossa conversa, que é completamente maravilhosa no dia de hoje. Primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é: o começo do ano é quando todo mundo que empreende faz planos para crescer, vender mais e contratar. Mas o que adianta planejar o futuro se o financeiro ainda está bagunçado? Dá para falar em crescimento sem antes colocar os números na ordem? O que você acha, Thiagão? Não dá. Não tem como, Felipe. Financeiro é a arma principal para quem quer crescer, para quem quer contratar, para quem quer investir na parte de pessoas, de vendas, de expansão do negócio, tem que estar com o financeiro ajustado. O que é estar com o financeiro ajustado? Principalmente saber os seus números, saber seus indicadores. Tem muito sócio de empresa, muito empreendedor, que ele vai pelo sentido, né? Vai pelo feeling pessoal dele. Ele não conhece profundamente os números, sabe que o dinheiro está entrando pelo faturamento. Quanto está entrando, quanto está saindo, quanto está sobrando. E é isso que ele... Ali o pequeno, o micro, o pequeno, até mesmo o médio, tá? Eu vou te falar de muitos empreendedores que já são médios, ficando grande, que tá do mesmo jeito. Uma planilha de Excel não tão confiável, muitos deles não têm um sistema, e eles estão muito mais no feeling, porque já fizeram isso durante toda a vida. Perfeito. E tem dado certo, até que chega um vento um pouco mais forte. Entendi.
A gente está no início de 2026 agora. Se a gente pegar na parte contábil, a gente não sei se vai ter o fechamento já do ano. Se pegar ali janeiro e etc, tem a parte do fechamento um pouquinho mais para frente. Como é que a gente sabe que dá para investir nesse início de ano e falar, vamos colocar os números? Que indicadores que você vê legal ali para Cara, dar de dica para a turma? eu acho que é um passo que deveria ter sido feito um pouquinho antes da virada do ano, além da em 25, né? Aqui em 26 a gente está olhando para frente, mas a gente já está em 26. Uhum, Então 25 deveria ter sido o quê? Um planejamento estratégico, perfeito. né? Nós, se me permite, dando um exemplo da Brotherhood, nós fizemos o nosso planejamento em outubro de 25. Perfeito. Então, o que é o planejamento? Olha, é o orçamento. Então, o empresário ele tem que estar preparado sabendo quais as rúbricas ele vai gastar e aonde o faturamento dele, aonde vão estar as torneiras, Uhum. né? Ou seja, eu vou vender isso aqui, eu vou vender isso, eu vou me planejar quantos porcentos eu quero aumentar, qual percentual eu tenho que segurar de custo, onde eu tenho que ser mais conservador, onde de repente eu vou ter um engajamento melhor. Então, para mim, o principal é orçamento. É olhar orçamento, olhar indicadores de orçamento. Então, e durante esse ano agora, o que a gente vai fazer? O orçado versus realizado. Uhum. Né? Olhar, ou seja, o quanto eu me planejei, o quanto de fato eu consegui fazer. Para no mês subsequente a gente conseguir entender, olha, a gente foi bem, foi dentro do esperado, não foi, as vendas não foram o que a gente esperou, né? Os custos não param, porque a única certeza da nossa vida são duas, né? A morte e os boletos. Né? O boleto vai chegar e, infelizmente, a morte também. Então, num pensamento orça, que não tem, é como você colocar a direção, é pegar a bússola. O orçamento para mim é bússola. É para onde eu vou, qual direção eu quero seguir. Uhum. Depois a gente fala no andamento do ano quais os indicadores financeiros a gente quer observar para o negócio. Perfeito. No fundo, né, ter um plano, mesmo que ruim, é melhor do que não ter nenhum. Né? Eu acho que esse é um ponto inicial. Tipicamente, nas grandes organizações, o processo começa muito antes, agosto. Você vai discutir estratégia, você vai ter agosto, setembro, outubro para olhar competidor, olhar mercado, discutir estratégia. Aí, outubro, você define a estratégia. Você define o seu posicionamento, o que você deseja para o próximo ano. Aí começa o processo orçamentário. Só que são duas corridas, tipicamente. Existe uma corrida de 100 metros com barreiras, que é a corrida do 2026, que a gente está começando agora, mas tem uma maratona, que a gente corre no paralelo, que são de 5 anos, né? Então, eu tenho coisas que eu vou fazer na empresa que vou fazer todos os anos, e eu tenho que planejar no tático todos os anos, que vão ser repetidos, mas tem algumas coisas que eu tenho que fazer que vão determinar o rumo de longo prazo da empresa, né? Então, eu sempre uso esse exemplo. Imaginem que a sua empresa é um barco, tem 10 pessoas remando nela, e você, agora com drone, né, manda um drone para ver o futuro, ele olha os ramais do rio e ele fala, putz, se a gente continuar nesse rumo aqui, a gente vai se dar mal, porque tem uma corredeira lá. A gente precisa mudar o rumo do barco. E isso é estratégia. Então eu defino o que eu não vou fazer e o que eu vou fazer. E aí os 10 remadores estão ali, eu estou coordenando o barco, e eu preciso pegar um remador e fazer ele virar o barco enquanto os outros 9 estão remando. Os 9 que estão remando vão ficar bravos, porque a carga aumentou, tirou um recurso deles, e não é só isso, o cara ainda está virando o barco, está balançando o barco, está causando um certo estranhamento. Esse virar do barco é a estratégia, e normalmente é uma ou duas grandes coisas que você vai fazer na sua organização para correr essa maratona de 5 anos. Os 9 que estão remando ali é o ano seguinte, eles têm que continuar remando, eles não vão poder parar, a gente não pode parar uma operação para repensar o futuro dela. O mercado não para. Perfeito. Então, se você não fez esse roteiro, né, se você não gastou tempo para discutir a estratégia, se você não fez o teu orçamento, né, em outubro, foi revisado, fechou e fez o combinado para o ano que vem, faça quando der. O problema é não ter. Mesmo que você faça atrasado, e eu acho que quem está em janeiro pensando em fazer está atrasado, o Thiago está completamente correto nisso, faça imediatamente, né? Ter um plano é muito melhor do que não ter nada. Então, Eu venho de uma escola muito grande de planejamento, né? Fiquei muitos anos na UF, por quase 10 anos,
E é uma coisa muito engraçada, porque quando a gente pega, a gente tem o estratégico, a gente tem o tático, a gente tem o operacional. Sim, Numa empresa onde 40 mil funcionários, você consegue ter esses 3 camadas de maneira muito fácil verdade. nessa organização. A Ambev tinha um centro, eles chamavam de AC, que é a Administração Central, que ficava aqui em São Paulo, que tinham no máximo 400 pessoas, e ela era responsável pela estratégia, efetivamente, de toda a organização. Então, essa administração central tinha os diretores executivos, tinha os vice-presidentes, tinham todos os C-levels e tinha o CEO que tocava dentro da operação. Todo ano, basicamente de agosto a finalzinho ali de setembro, a gente fazia um negócio chamado que era o planejamento de 3 anos. Então, a gente olhava 3 anos para frente e de outubro a novembro a gente fazia o planejamento de 1 ano, que é basicamente pegar o planejamento de 3 anos, entender qual é esse quebrar ele num período de desdobramento de 1 ano, e aí a gente desdobrava isso até efetivamente dezembro, e a operação, que era a parte mais operacional, que eram os remadores, que de alguma forma estavam lá, executavam toda essa estratégia para desdobrar. A parte orçamentária tinha tanto na parte do planejamento de 3 anos, quanto na de 1 ano para esse desdobramento, depois se desdobrava a cascata de metas para absolutamente toda a operação. O que é muito legal disso é que, normalmente, você deveria fazer isso todo ano, porque todo ano você deveria refazer o planejamento de 3 anos, analisando o que você previu no ano passado e que de alguma forma foi executado ou não, e o que no planejamento de 1 ano realmente foi executado e foi batido a meta, e aí você vira um ciclo constante. É muito engraçado porque nós, como administração central, grande parte do nosso papel era estratégico. Então, o que era obrigação nossa? Obrigação nossa era ter uma ótima estratégia de 3 anos, uma ótima estratégia de 1 ano, para alocação de capital no tático e no operacional, e as geografias, a gente tinha 7 geografias com diretores da geografia. Ele era responsável pelo planejamento de 3 anos da geografia e de 1 ano da geografia. E depois ele desdobrava para os centros de distribuição, que eram mais o operacional em si, que só fazia o desdobramento nem de 1 ano. Ele operacionalizava o que na geografia era o entendimento. Então era muito legal porque eu vivi desde o momento de ser um supervisor dentro de um centro de distribuição, até estar dentro de uma geografia que desdobrava o de 1 ano, até de estar no de 3 anos. Mas assim, parece fácil para uma empresa de 80 bi de faturamento. Sim. Quando você vai para uma realidade da pequena e média ou da média empresa em si, muitas das vezes é difícil você ter esse nível de qualificação e nível de aprofundamento desse como executar da maneira correta, e a gente se pega muito mais no operacional, de estar vivendo o operacional, o dia a dia, o mês, basicamente não necessariamente está vivendo esse período um pouco mais distante de planejamento. Eu brinco que a Ambev me ensinou a ser planejado na pessoa física. Eu tenho uma planilha de Excel pelos próximos 12 meses da minha vida, que eu faço o planejamento dos próximos 12 meses todo ano, Legal. e eu faço e eu revejo esse planejamento absolutamente todo mês para saber se eu estou batendo a meta ou não, se eu gastei mais ou gastei menos. E aí eu sei, assim, a minha previsibilidade do quanto que eu vou ter no final de 2026, seja poupado, seja faltando, e eu olho e falo, tá faltando. Que forma eu vou me planejar para de alguma forma ter algum tipo de receita ou cortar algum tipo de custo dentro da minha estrutura? Eu brinco que minha vida pessoal é uma mini empresa. Sim. E aí eu consigo gerenciar e eu consigo trazer minimamente numa planilha de Excel, num papel de pão. Acho que grande parte das empresas elas erram muito porque elas veem muito mais curto prazo, é tipo miopia mesmo. Eu tiro o óculos, eu consigo ver muito mais próximo e não consigo ver tão distante. E essa proximidade normalmente é o fechamento do mês. Na parte das vezes. E você não tem um planejamento para saber se esse fechamento foi bom ou ruim. Esse planejamento financeiro é incrível. E o estratégico também é incrível porque eu vivi 10 anos de uma grande empresa, mas eu vivo na minha vida, ou seja, com as minhas empresas, essa lógica de planejamento, eu vejo pouca gente fazendo esse planejamento um pouco para frente. E a empresa pequena, ela tem o dono se confunde com o negócio. Sim. Né? E então, como eu insisto muito nessa tecla, se você não planejou o que você quer para sua vida, como é que você vai planejar o que você quer para a empresa? Sim. Então, o que eu recomendo também é que as pessoas parem. É um exercício, tem gente que acha meio ruim falar sobre a morte, né? Mas o que você gostaria de ouvir no dia do seu funeral? Isso é a maratona, né? O que você quer realizar em vida, qual o sentido que você quer criar, o que você quer construir. Aí você pode até trazer, tá, eu quero ouvir isso no dia do meu funeral, teve uma boa vida, realizou, fez um monte de coisa, mas quando eu volto no presente, tá bem diferente, né? Provavelmente daquilo que você gostaria. Então eu estimulo fazer primeiro esse planejamento que você quer para a sua vida, o que você quer da sua rotina, o que seria uma rotina ideal no seu trabalho, quando você não é uma empresa muito grande, e ter isso muito claro no começo, para depois olhar qual a contribuição da empresa nesse processo e o que eu consigo planejar
para a empresa que é coerente com o planejamento que eu fiz pessoal. Porque senão a gente é engolido, às vezes, pela operação da empresa, afeta a vida pessoal, a gente não consegue pensar um pouco, a gente só vai reagindo, né? E o empresário brasileiro, ele é acostumado a sustos, né? Tem sempre sustos de todos os tipos e ele reage muito no curto prazo. A gente perdeu um pouco essa capacidade de olhar no longo prazo. Por isso que eu acho que esse é um exercício importante. As pessoas falam, eu não consigo olhar mais do que um ano à frente da minha empresa. Tem negócios que você consegue olhar 20 anos para frente. Perfeito, que é muito previsível. E tem coisas que são cíclicas, que você sabe que vai acontecer, né? Então, eu acho que tem que ter um esforço, assim, de colocar o longo prazo na agenda para depois olhar o curto prazo. Mas tem uma coisa fantástica também no micro e no pequeno, é que apesar da gente falar que o feeling, às vezes não é só ele, mas se tem uma coisa que é fantástica, é o feeling do micro e do pequeno empresário. Ele entender ali dentro do mini ecossistema que ele tem, de fornecedores, clientes, ele saber, por muitas das vezes, exatamente a quantidade que ele tem que comprar, porque naquele período vende ou aquele período não vende. Intuitivamente, não é? Pelo intuitivo. Você vai ver isso, por exemplo, sei lá, em donos de bares, né? Bares mesmo, aqueles bares de bairro, né? Perfeito. Padaria, o Zé da padaria. Zé da padaria. Zé, quanto eu vou comprar aqui, quantas caixas de cerveja vão ser para esse final de semana? Às vezes o cara está no curtíssimo prazo, ele está ali na terça, quarta-feira, pensando que sexta, sábado e domingo ele tem que falar com o vendedor da Ambev para chegar, porque ele quer vender, ele projeta vender para aquele final de semana, porque o tempo tá bom, ele viu que no Jornal Nacional que vai dar sol, vai esquentar no final de semana, então ele planeja no curtíssimo prazo que ele quer vender 60 caixas de cerveja. Perfeito. Então, assim, esse feeling também é muito interessante, né? Da gente, acho que tudo a gente tem um aprendizado, né? Esse conversar com esse micro, com esse pequeno, me ensinou muito sobre como que a gente ajuda ele também, uma vez que muitos deles não tiveram acesso que eu tive, que você teve. Claro, Verdade. Ele aprendeu ali no peito e na raça, né? Fazendo, né? Ele aprendeu fazendo, quebrou a cara muitas vezes, até mesmo pode ter quebrado, mas uma coisa que o nosso povo tem, que eu tiro o chapéu demais, é a resiliência. Sim. O brasileiro é resiliente. Ele quebra, ele se levanta, ele vai fazer de novo, ele vai à frente. Talvez ele melhore um pouco, talvez ele consiga procurar ajuda, talvez ele não tenha um time, né, como muitas vezes preparado, que a gente tem, né, ali para ajudar a gente a fazer o orçamento, um consultor. Não, e aí o que eu falo, né, a figura hoje do contador, do gestor financeiro, o pessoal de BPO, é ajudar esse pequeno a ver a importância disso para o negócio dele. A enxergar que não é só para esse final de semana, é para o resto do mês e é para o resto do ano. Entendeu? Então, também conseguir levar, não na dinâmica como você teve na Ambev, como eu tive na BR Malls, que era uma Estruturas estrutura muito grande, que a gente tinha condição. E também tem outras dificuldades, né? Porque não é o jet ski que performa rápido ali, é um transatlântico que a canoa para virar Demora. 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 Então, isso eu acho muito fundamental hoje, esse auxílio para o pequeno, é você levar ferramentas para eles palpáveis, Perfeito. que ele consiga pegar, que se Sim. torne concreto para ele, né? Então, acho que tem uma contribuição aí também que eles podem fazer com a gente aprender, voltar e poder trazer algo para eles também dentro desse nível. E você comentou de ferramenta e da gestão mais empírica ali no sentimento que funciona. Uma coisa super legal, a gente está na casa da Conta Azul aqui. A Conta Azul é uma ferramenta de gestão completamente incrível do ponto de vista financeiro. Quem nos escuta aqui há bastante tempo sabe que realmente faz uma diferença dentro do negócio. Se você que está nos escutando pela primeira vez, a Conta Azul está liberando um teste gratuito para você, seja no QR Code ou seja no link da descrição do episódio, que você vai poder acessar a um teste gratuito da plataforma para controlar seu caixa, emitir nota fiscal e cobrar clientes de maneira automatizada para essa parte financeira e da gestão do negócio, sair do sentimento e poder ir para um pragmatismo de ferramenta. Eu acho que existem várias ferramentas que nos ajudam dentro do nosso dia a dia. A Conta Azul
é uma empresa com mais de 100 mil clientes, enfim, tem uma estrutura super grande e consegue nos ajudar muito do nosso dia a dia. Napoli, para você, quais estratégias ou planos o empreendedor pode colocar em prática nesse começo de ano para alinhar a gestão financeira do crescimento do negócio e garantir decisões que não fiquem no achismo, realmente sejam mais baseadas em fatos e dados e que ajude ele a ter uma previsibilidade maior? Então, toda empresa tem estratégia, mesmo que ela não esteja explícita, não esteja escrita, né? Está na cabeça do empreendedor, o jeitão, a intuição vai levar ele, trouxe ele até aqui e provavelmente vai continuar levando ele à frente, talvez não da melhor maneira, mas de uma maneira boa que funcionou. Ele pode melhorar a estratégia dele se ele tornar ela consciente. Então, acho que a primeira coisa é escrever no papel, não usar o ChatGPT, não usar a inteligência artificial. Por que não usar? Porque o ChatGPT, ele tira da linguagem a parte emocional. Ele normaliza, assim, o texto ele fica meio xoxo. Assim, fica bem ele é bom para organizar, né? Ele é bom para arrumar a informação. Mas quando você tem que escrever a sua estratégia, tem ali desafio, tem propósito, tem várias coisas que são puro sentimento. Vem da intuição do empreendedor e ele precisa colocar no papel. Então, e escrever à mão ou escrever mesmo digitando, reduz um pouco a velocidade, faz você refletir um pouco. O ChatGPT ele cospe tão rápido uma organização de informação que você não vai ler, inclusive, né? Você acha bonitinho e tal, mas a gente acaba nem gastando energia. Então, assim, a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer, ele tem que escrever a estratégia dele. Ele tem que escrever assim, que jogo eu estou jogando, a quem eu sirvo, o que eu espero, né? Vencer esse jogo se traduz como em market share, em volume de receita, em NPS. Ele tem que botar no papel essas coisas. Então, quem são os meus competidores, que jogo eu estou jogando, a quem eu sirvo. Colocou isso no papel, ele já está mais ou menos traduzindo a estratégia. Ele já tem uma ideia da estratégia. E aí, olhar um pouco, como você fala, o modelo de negócio, né? Meu negócio é de margem baixa, é um fluxo de caixa grande, eu preciso ter uma gestão financeira adequada. Enfim, entender a dinâmica do ciclo financeiro, do ciclo de vendas, ajuda ele a entender também como o jogo é jogado. E isso... E se ele é bom para esse jogo? Exato. E se ele entende, às vezes ele vai... Putz, eu não consigo nem escrever bem o jogo, porque ele está sendo muito intuitivo e não está explicitando. Só que tudo que não é explícito a gente não melhora. Então, mesmo que você escreva uma estratégia que não seja boa, você já tem ela escrita para questionar o tempo todo e para poder transformar isso em planejamento financeiro. Então, a estratégia vem sempre antes. E a gente, mesmo que ache que não tem, a gente tem. E fazer o exercício de tentar escrever ela faz a gente sedimentar alguns conceitos e a gente ganhar consciência sobre o jogo que a gente está jogando. Aí, o planejamento financeiro é a ferramenta para traduzir tudo isso em número, né? Para traduzir tudo isso em ritmo, em resultado, em indicadores de performance e assim por diante. Então, precisa ter estratégia escrita para depois poder planejar. E esse eu acho que é o passo fundamental. E dentro do planejar, tem o planejar físico, mas tem o planejar financeiro, né? Tem o planejar da execução, da sazonalidade, quando que eu compro, porque tem campanha ou tem Black Friday, tudo isso vem um pouco da intuição do empresário no segmento que ele está. Mas tudo isso tem que ser traduzido em números. Perfeito. Por quê? Porque se você não mede, você pode estar crescendo para um lugar errado, onde você está perdendo dinheiro, ou você pode não estar crescendo à velocidade que você deveria, ou você está perdendo margem, tomando algumas decisões que não podem não ser as melhores, né? Eu preciso poder medir isso, senão eu não consigo caminhar, né? Tiago, como é que você acha que essa lógica do empreendedor que está no início desse ano pode... Ele muitas das vezes não tem o planejamento, ele tem confusão de contas, ele tem medo de olhar nos números, porque ele está ali no sentimento talvez que o número não seja tão bom assim. O que o empreendedor pode fazer para mudar esse cenário agora em 2026 e começar o ano realmente jogando bem? Acho que a primeira coisa, você já falou, né? Entender o número. Né? Ele precisa não ter esse medo, ele precisa conseguir traduzir. Se ele não tem gente interna, o contador consegue ajudar ele a entender melhor o número? Consegue, com certeza. O contador, ele é o grande guardião da informação. Tá bem. Né? Quando pergunta assim, o que o contador faz? O contador é o guardião da informação. O problema é que o passar do tempo fez com que a gente fosse só guardador de livro. Né? A gente traduzia em livro razão, botava no livro razão, botava aquela capa preta, dura, exato, jogava numa estante e pronto. Né? Você não transformava a informação em dado. Né? E
como que a gente pode levar? E muitas das vezes, o pequeno, o médio, o cara ele tira todo tipo de dúvida com a gente, tá? Isso eu posso deixar aqui claro que os meus amigos contadores vão entender muito bem isso. Ele tira qualquer dúvida com a gente, todo tipo. Então, assim, o contador ele é uma ótima ferramenta para isso no início do ano. Por quê? Ele acompanhou o ano de 25 inteiro, ele viu as emissões de nota, viu as compras, apurou os impostos, fez a escrituração contábil. Então, se o empresário precisar de, por exemplo, eu quero uma DRE, né? Eu quero uma demonstração do resultado para saber como foi o meu negócio em 25. Poxa, dei lucro ou dei prejuízo? Perfeito. Né? Mesmo que seja o contábil, né, que seja ali o número, vamos falar assim, por competência, né, tem uma condição de dar um norte, que seria o primeiro norte dele. Óbvio, alguns empresários hoje têm os controles, tem a DRE que ele chama de gerencial, do caixa. Quanto entrou efetivamente em cash, quanto saiu em cash. Né? Então, ele sabe. Então, das contas, ele tem alguma coisa ali anotada. Ele tem uma planilha que ele está se direcionando. Alguns até têm alguns pequenos sisteminhas, né? Até às vezes do frente de loja, né? Que ele alimenta ali não muito bem, mas uma coisa que eu diria, para iniciar o ano, olha a DRE, pede para o contador, chama o contador, faz uma reunião com ele, toma um café com ele, porque ele vai ter alguma informação para passar. E uma outra coisa muito interessante que eu diria para esse empresário que ele deveria fazer seria a sua conciliação bancária. Por quê? Porque ele vai entender o que realmente entrou e o que realmente saiu. Ele vai ver isso ali na conciliação. Hoje, a gente lida muito pouco com dinheiro em espécie hoje. Sim. Né? Mesmo pequeno, hoje é máquina de cartão. Então, ele precisa entender, por exemplo, se toda venda que ele fez em débito ou em crédito foi aplicada a real alíquota, a real taxa combinada ali com as operadoras de cartão. Sim. E ele precisa saber, dentro dessa venda que ele fez, quanto ele deixou de taxa no ano. E isso, para alguns negócios, faz uma tremenda diferença. E é um momento, por exemplo, que ele pode chamar alguma operadora de cartão para fazer uma renegociação, para botar mais dinheiro. Então, faz a conciliação. O que entrou? Cruzando com a venda, que ele vai ter o controle, ele de repente, pelo próprio emissor de nota dele, e tudo que saiu, quem ele pagou, quanto pagou, se ele pode renegociar, e ele vai ver isso com a DRE de um lado, uma conciliação no outro, ele vai ver, poxa, eu posso renegociar com o Felipe aqui, de repente, porque posso pedir aqui um 10%, um 15%, e aí ele consegue começar a ter esse desenho de um planejamento, mesmo que agora, no mês de janeiro, né, no início do ano, que ter um planejamento, como o Napoli disse, brilhante. É melhor do que não ter nada. Perfeito. Então ele pode, com uma DRE numa mão, a conciliação na outra, com esses pontos que o Napoli tocou ali, algumas anotações, ele vai conseguir ter um norte. Então começa daí, chama o contador para te ajudar. Mas uma dúvida, tá? Os contadores normalmente eles são muito reativos, mais passivos do que ativos dentro desse lado. Sim. Por que a turma da contabilidade não é ativa desse lado? Por exemplo, está entrando num ano de reforma tributária, um ano teste em 2026 que já começa. Eu acho que a responsabilidade começa a aumentar do papel do contador, não simplesmente ser um emissor de DARF, vamos colocar assim, e ser um estrategista financeiro dentro dos negócios para ajudar das melhores maneiras. De que forma você poderia dar dica para contadores que realmente possam ser mais pragmáticos e, de repente, ele poderia estar fazendo um planejamento estratégico financeiro e ganhando um dinheiro extra? O que ele poderia fazer ali para ser mais ativo e não só reativo dentro das operações? Cara, eu acho que o contador ele fez uma coisa que ele não poderia. Ele se enfiou dentro da caixa e fechou a caixa. E mandou alguém lacrar a caixa. E ficou ali por muito tempo. Alguns contadores romperam essas caixas. Tá bem. E esses caras estão ganhando dinheiro, né? Estão fazendo a coisa certa. Então, primeiro, o contador tem informação, ele tem a formação que ajuda ele, né? Ele tem informação tributária. Por exemplo, hoje o contador ele pode vender um item sobre fazer o planejamento para a reforma de alguns clientes dele.
Perfeito. ou de quase todos, e vão ter vários que estão no mesmo nicho. Então ele pode fazer um planejamento que dá certo para todos. Padaria é padaria em qualquer lugar. Perfeito. Concorda? Concordo. Bar e restaurante é bar e restaurante em qualquer lugar, independente da comida que ele venda. O que você pode ter ali é uma mudança de tributação Você pela acha que entrada. vai existir mais contadores de nichos específicos ou pessoas que são mais abrangentes? Então, tem hoje no mercado ambos. Então tem as pessoas que são mais nichadas. Tá vendo? Não é o meu caso, eu sou um cara muito mais generalista, eu gosto de aprender sobre todos os negócios. Legal. E você tem uma chance de repente, até mesmo num negócio, conseguir aplicar em outro. E o contador, ele ficou nesse limbo, de assim, eu sei como ajudar, mas eu não sou proativo, eu não ligo para o meu cliente, eu não Eu vou eu falo receber no pra final ele, do mês independente. o honorário vai cair, né, porque o contador ele é perene, né? Todo mês ele está ali, ele não trabalha com sazonalidade. Perfeito. Só que você tem receitas que podem ser sazonais. Reforma tributária, vai ser agora, a gente tem até 32, então ele pode ir fazendo planejamentos por ano. Então ele vai fazer mais uma linha de receita para o escritório. Ele pode fazer o BPO, que hoje ele não está observando, o BPO financeiro. Sim, o pequeno e o médio, ele não quer pagar boleto, ele quer vender. Uhum. Então deixa o boleto para a gente pagar. Então o contador ele tem uma grande O oportunidade. BPO é essa parte da terceirização, então, da parte do contas a pagar e contas a receber pro lado Exatamente. da contabilidade. Então você já tem informação dentro, você já recebe. Então você alimenta essa informação que você já recebe, chama o seu cliente, faz contas a pagar, receber, faz a conciliação dele, você vai conseguir dar um norte, vai conseguir levar uma boa DRE para ele. Perfeito. E o mais importante, você vai abrir uma outra torneira no seu negócio aqui, que é uma nova linha de receita. Super legal. Você tem um case muito bom, Thiago, que é do Grupo Lotus, que você conseguiu a reorganização, enfim, a melhoria das contas. Me conta um pouco do case e como você ajudou os empreendedores a mudar um pouco do patamar e o jogo que eles estavam jogando, cara. Legal, cara. Assim, o Grupo Lotus foi de fato uma multinacional, né, chinesa, e eles tiveram um problema em 2024 com a antiga contabilidade, e nós chegamos exatamente nesse momento, né, no problema com a contabilidade, né, resolver alguns tributos recolhidos de forma equivocada, né, não tinha balancete, não tinha balanço, e a gente entrou para resolver. Legal. Só que nós vimos uma oportunidade. Eles tinham um sistema que eles não usavam, um monte de planilhas que uma não conversava com a outra. E eu me lembro que na primeira reunião com o CFO, eu falei assim, cara, vamos estabelecer aqui que eu consigo te ajudar. Perfeito. Beleza? Como? Eu vou trazer 3 headcounts meus aqui, 2 de financeiro e 1 de contábil, para ficar aqui 6 meses com você. Né? E me dá 45 dias para eu colocar sua conciliação em dia. Fazer o famoso D-1. Né? Hoje estou fazendo ontem. E foi assim, cara, fornecedores sem pagamento, porque você não tinha conciliação, você não sabia se pagou ou não. Muitas multas e juros sendo pago, boleto, impostos não pagos, uma inadimplência, porque você não cobrava, porque você não sabia se você recebeu ou não, então você não podia cobrar. Então, estava uma loucura. O que nós fizemos? Trouxemos o Conta Azul, implantamos o Conta Azul em todo o grupo, fomos implantando empresa por empresa, mas a pegada foi aquela: traz os extratos para dentro, concilia, cobra e paga. Perfeito. Sim. Mesmo para um grupo que faturava milhões, o básico ainda dá certo. Paga o que tem que pagar, planeja, cobra o que você tem a receber para você ter caixa para girar. E foi isso que nós fizemos. Colocamos tudo em dia, menos de 45 dias eles já estavam com a visão D-1, a gente só foi replicando para as outras empresas, e isso deixou o grupo com uma contabilidade em dia, porque eles participam de licitação, então a contabilidade tem que estar em dia, porque tem que apresentar os números, tem que apresentar as certidões. Legal. E a gente conseguiu, de uma maneira clássica, um financeiro clássico para um grupo muito grande. Então, e o pessoal às vezes fala que o básico não funciona. Não, cara, a gente provou que o básico funciona. E aí sim, uma contabilidade que saiu do que a gente foi chamado. A gente foi chamado para fazer algo, só que a gente viu uma oportunidade
de ajudar e ajustar, e a gente conseguiu. Aí o que eu falo, o contador ele precisa ter essa visão, que no problema, ele tem uma ou mais oportunidades. Foi o que nós fizemos. A gente tinha um grande problema, só que a gente não ficou focado no problema. A gente olhou e falou, poxa, tem uma oportunidade aqui à frente. Vamos na oportunidade, porque observando a oportunidade, a gente resolve o problema. Perfeito. Napoli, essa parte da estratégia de sair do escuro, o Grupo Lotus provavelmente tinha uma estratégia por ser um grupo muito grande e ele tinha uma dissonância muito grande dessa parte da execução financeira. Na sua experiência de mais de quase 3.000 projetos nesses últimos 30 anos, o que você tem para falar dessas grandes empresas, de tamanhos diferentes, dessa parte estratégica e financeira? Você está conectado ou não está? Como é que é um pouco da sua experiência nisso? Então, tamanho não necessariamente quer dizer capacidade de execução, né? Ou ou dar devido à relevância à estratégia, né? E normalmente quando uma empresa está indo muito bem, ela é mais descuidada. O que eu aprendi nesses anos é que as empresas que estão sofrendo, elas gastam mais energia para se planejar, porque elas são obrigadas a fazer isso. Mas quando uma empresa cresce com margens altas e com, às vezes, um oceano azul que sem concorrente, ela vai crescendo, o sucesso normalmente é a origem do fracasso das empresas. Porque é o momento que elas perdem a rigidez ou o controle, Sim. é o momento em que elas deveriam, por exemplo, estar acumulando recurso para poder fazer investimentos ou pensar num futuro mais distante. E elas, na verdade, elas relaxam porque, de fato, elas têm muito mais recurso e margem de erro, né? Tem grandes corporações do mundo de cosméticos, você vai ver isso bastante, né? Onde a margem, sei lá, de um perfume é mais de 50%, você tem muito espaço para errar. Então, errar meio que vira é permitido. Então, tem empresas que são grandes, não, que são muito, digamos, muito assertivas. Elas fazem a lição de casa e tal. Só que não é muito o tamanho que determina. É muito mais a situação, o momento que a empresa está, ou se ela tem mais facilidade ou mais dificuldade. Para mim, o grande risco que toda empresa deveria ter é quando ela está indo bem. Eu acho que a gente, como empresário, não vai ficar preocupado. Fala, não, estou indo bem, por que eu vou parar para repensar meu planejamento? Ou por que eu vou fazer um controle financeiro mais refinado se está indo tudo bem? E é justamente esse é o melhor momento para fazer, porque você tem recursos, você tem os indicadores de sucesso que estão mostrando que você está crescendo, que tem margem, enfim, e que você deveria aproveitar, porque para toda subida tem uma descida, né? Na vida e nos negócios. Não é uma escada rolante. Não existe uma subida permanente para ninguém. Assim, todo mundo vai, em algum momento, encontrar um obstáculo, encontrar uma restrição. E talvez a gente aprenda mais na restrição e no obstáculo do que no sucesso. Né? As melhores empresas que eu mais admiro, elas se autoimpõem desafios. Ela se autoimpõe desconforto. Ela decide, por exemplo, dos 100% dos produtos, vou descontinuar os 20% que vendem menos. Não, mas eles vendem ainda. Não quero saber. Estou tirando a oportunidade de um produto que poderia vender muito mais. Então, ela força um pouco a barra de gerar desconfortos permanentes. Às vezes é uma estratégia mais ousada, às vezes um orçamento mais apertado, que vai obrigar você... Essa é a parte do orçamento mais apertado, a Ambev fazia muito isso. Ela tinha uma metodologia chamada OBZ, que é o orçamento base zero. Todo ano ela zerava o orçamento, você tinha que justificar linha a linha, absolutamente tudo, para conseguir ter a escassez de verdade. Um desconforto enorme, Sim. Né? Porque você fala, pô, mas o que mudou muito do ano passado para esse ano? Pode ter mudado muita coisa, você não está percebendo, né? Então, para quem está indo muito bem, é a hora de melhorar a sua capacidade de planejamento financeiro e de estratégia, de rever estratégia de longo prazo. Os que estão indo mal, bom, vão ter que fazer de qualquer forma, né? Tiago, no Grupo Lotus, tá? Eu tô com uma informação aqui super legal, que além dele recuperar o controle, o grupo conquistou resultados concretos de uma economia de quase 6 milhões e assinou um contrato de quase 370 milhões de reais com a Petrobras. Maior da história da empresa. Que aprendizados e resultados por trás de quem fez e ajudou isso o como, assim? Me dá um pouco do como, o que é a gestão financeira, a coisa que a empresa realmente se tornou uma mudança muito real. Conta Azul ajudou muito, mas além do Conta Azul, me conta um pouquinho mais dessa mudança da cultura quase interna da empresa. Sim, cara, ali a gente aplicou um conceito que a gente gosta muito na Brotherhood, que é a gestão de proximidade. O que era a gestão de proximidade? Era toda quarta-feira, durante os 60 primeiros dias, eu estava lá. Boa. Eu
anexei 3 pessoas da minha inteira confiança, boas, dentro da operação deles. Por quê? Porque eu precisava ver em tempo real. Qualquer problema em tempo real eu estava sabendo. Então não era 30 dias depois, era D0, era na hora. Famoso, a gente tem um jargão para isso, né? Just in time. Era ali, naquele momento. Então esse foi acho que o primeiro como fundamental, ter uma gestão de proximidade. Então ter um contato direto com o time financeiro, que a gente ficava exatamente na mesma baia. Então essas reuniões de toda quarta-feira, o primeiro mês a gente tinha reuniões diárias com eles, tinha deles diário para saber como é que estava porque a gente elencou, se eu não me engano, no início da operação, 60 pontos que a gente tinha que resolver, então era bastante problema. Então eu tinha problemas para o time tributário, contábil, financeiro. Então a empresa precisava chegar nesse bom estágio para poder pegar uma licitação. Então tinha que resolver impostos, tinha que recuperar crédito, tanto que a gente recuperou cerca de 6 milhões, também deixou de pagar impostos de forma equivocada, ou seja, tinha impostos ali, tinha créditos não sendo observados, né? Então, essa parte de você observar despesas e custos no lucro real, a gente pode pegar alguns benefícios ali, então a gente usou disso, Legal. usou de benefícios legais dentro da lei, coberto pelo nosso Código Tributário Nacional. E o que nós fizemos? Todo dia, toda semana tinha um planejamento. Então a gente olhava o caixa todo dia. Passamos a cobrar pessoas que não estavam sendo cobradas. Mas você não me mandou fatura, Nápoles. Como é que eu vou pagar se você não mandou fatura? Só que você sabe que eu tenho que te pagar, né? Mas a gente escuta isso. Então, reenvia a fatura, cobra o cara, traz dinheiro para o caixa. Com dinheiro no caixa, eu pago, faço girar a roda. Então, o grupo começou a sair, buscando novos projetos, buscando novas fontes, e chegamos aí uma contabilidade bem feita. Números totalmente explicados e compostos. Então, uma boa contabilidade, uma contabilidade explicada, com as suas demonstrações financeiras muito bem feitas, um fluxo de caixa ajustado e, muito, muito, muito importante, o sistema estava funcionando. Muito legal, cara. O sistema estava funcionando. E isso, quando eles colocaram tudo isso no planejamento de chegar na licitação e ter o melhor ali, a chamada para o preço, chegamos a um bom preço, chegamos a um bom finalmente, e apresentamos tudo que a Petrobras pediu, tudo, literalmente, cara. Cada balanço, cada DRE, tudo assinado, tudo composto, tudo bonitinho para eles no pacote. E aí foi incrível. Super legal. Nápoles, início do ano começando, agora 2026, se o empreendedor tivesse que fazer uma única coisa para garantir o sucesso financeiro da empresa até o final do ano, o que seriam os primeiros passos para ele conseguir ter essa estratégia financeira conectado agora? Eu vou dizer assim, o que deveria ser a última coisa que a gente deveria fazer, mas se eu tivesse só uma coisa, eu faria ela, né? Preço é a última coisa que a gente mexe, porque ela traduz todo o resto, né? Traduz posicionamento, estratégia, traduz absolutamente tudo. E se eu puder só mexer num lugar, eu olharia para preço. Se é uma empresa de serviço e que ganha 100% dos seus clientes, provavelmente está barato, porque ela deveria perder uma parcela por preço. Então, eu faria um teste de subir o preço para poder descobrir qual é o limite, né, de teto máximo de preço. Isso já dá um resultado imediato, né, de caixa imediato. E mesmo que seja uma outra empresa que não seja de serviço, que tenha que comparar produtos, eu compararia os preços com o da concorrência e faria essa revisão, se eu só pudesse fazer isso, né? Uma única coisa é mexer em preço. Ela pode dar um resultado imediato e pode ajudar você a forçar a rever todo o seu posicionamento a partir disso. Super legal. E se fosse outras dicas, na segunda e a terceira, o que você oraria por De novo, assim, tomar cuidado, eu pararia para pensar de fato a quem eu sirvo. Parece uma pergunta simples, mas não é muito simples de responder, não. Né? As pessoas se perdem bastante. Tem muito empreendedor que me liga xingando, depois falando assim, pô, eu fiquei com essa pergunta na cabeça,
Levei para minha esposa, que é minha sócia, ela agora também não consegue dormir, a gente não consegue responder a quem a gente serve. Mas quem a gente serve determina todo o resto, né? Porque ele vai ser o juiz do jogo que você está jogando. Sim. Então, e é para ele que você constrói valor, né? É com ele que você negocia, é a ele que você atende. Então, eu tentaria explicitar ao máximo a quem eu sirvo e chegar num nível de quase perfeição, assim, entender do que eles comem, onde eles se reproduzem, né? Onde eles moram. E isso vai dar muita dica e vai tirar você um pouco da visão fechada interna para uma visão externa, olhando de fato para aquele que vai dizer se você é bom ou ruim, né? Muito legal. Uma parte final agora, mais de um bate-bola rápido de perguntas e respostas. Tiagão, um erro financeiro que toda empresa comete? Não controlar. Não controlar caixa, não controlar o... Não controlar o caixa. Não controlar o caixa. Por que você acha que a turma não controla o caixa? Porque não tá olhando, cara. Eu vou dizer, 9 em 10 não tá olhando o caixa todo dia. Ele não fecha o caixa todo dia. Ele entrou, saiu, tinha dinheiro para pagar, pagou. Não tinha, não pagou. Então, não sabe o quanto de recurso ele tem disponível, quanto ele vai ter a disponibilizar. Eu tenho uma métrica para isso, chama-se necessidade de caixa. Qual a necessidade de caixa do seu negócio para essa semana, para esse mês e para esse ano? Perfeito. Entendeu? Então, controlar o caixa. Perfeito. Um indicador que mostra se o negócio está no caminho certo, Napoli. Para mim, caixa e lucro, os dois, né? Nem só um, nem só o outro, né? Eu acho que caixa e lucros, podendo ser medido em tempo quase real, deveria ser a bússola, a única bússola. Boa. Agora para os dois. Um hábito de gestão que toda empresa deveria ter agora em 2026. Olha, eu diria que um hábito de gestão seria tanto para o pequeno quanto para o médio ou para o grande, estar junto com a equipe, cara. Tá fazendo... Barriga no balcão. Barriga no balcão, tá sentindo o negócio, tá vendo o que a sua equipe tá sentindo. Assim, a gente fala muito da cultura na Brother, então essa cultura de proximidade com o seu time. Saber o que seu gestor está pensando, o que o seu analista está pensando, trazer isso para perto, porque a gente precisa traduzir esse pensamento para o nosso negócio. Então, eu diria, gestão, reuniões efetivas, one-on-one, all hands, tudo que você puder fazer com a sua equipe voltado para o seu negócio. É gerir o negócio, é estar perto, é estar ali, é estar junto com eles. Super legal. E para você, Napoli? Quando todo empreendedor, ele é muito executivo, né? Então, ele tem uma intuição, uma visão, ele já sai fazendo. Ele não para refletir, não dá nem tempo, né? Eu vejo isso toda hora quando estou fazendo planejamento. Ele não para pensar se aquilo que ele quer atingir, se aquele objetivo, o que ele já sabe que vai dar errado, né? Então, um hábito de gestão que eu recomendo é que você pare e tire um tempo de qualidade, sente com seus sócios ou executivos para fazer o planejamento com tempo, com calma, né? Com espaço para poder fazer essa reflexão e não sair tomando decisão e agindo muito rápido, né? Porque a gente consegue antecipar sim onde a gente é ruim, a gente consegue antecipar o que vai dar errado, a gente consegue muita coisa. Só que para isso precisa desacelerar e precisa cumprir um certo roteiro, né? Eu tenho uma visão de futuro, eu deveria parar e pensar o que vai me impedir de atingir esse futuro, para depois fazer o plano de ação. Para isso precisa ter tempo de qualidade. Então, um hábito que eu defendo é faça o seu planejamento num tempo de qualidade, com as pessoas certas, com calma. Não tem planejamento bom feito rapidamente, né? Planejamento bom gasta tempo, a gente tem que gastar energia. Então, acho que esse é um hábito para planejar, seja o orçamento do ano que vem, ou para pensar estratégia, ou para precisar de tempo e precisa de um tempo de qualidade. E para isso você precisa sumir um pouco da operação para poder pensar isso, né? Muito legal. Eu tenho uma pergunta para vocês meio fora do script. No final, nosso tema aqui é assumir as rédeas financeiras para escalar em 2026. Normalmente eu faço a pergunta final, quem vocês gostariam de ver e indicar pessoas que estejam aqui? Vou mudar essa pergunta, eu vou falar, tem alguma empresa que vocês olham e inspiram vocês a falar assim, ela assumiu a rédea, ela realmente tem um planejamento financeiro muito bem estabelecido, ela realmente tem uma estratégia muito feita, ela sabe fazer isso muito bem. E eu não queria muitas grandes referências, né? Porque as grandes referências lá tradicionais acho que todo mundo tem. Tem alguém que está fazendo diferente na visão de vocês e que seria legal a gente receber esse empresário, essa empresa aqui para estar olhando de maneira diferente? Cara, eu vou citar uma, entenda bem porque eu estou na casa dela, é o Conta Azul.
Assim, Conta Azul, para mim, hoje, dentro das empresas de tecnologia, que está trazendo, se preocupando com a base da pirâmide, com pequeno, com médio, com grande. Vejo eles sempre em movimento. O Conta Azul está sempre em movimento. Super legal. Então, gostaria de ver o Vini aqui, né? Eu tive um bate-papo ano passado com o Vini sobre reforma tributária. Eu vou convidar ele para estar aqui agora para falar da Conta Azul, cara. Cara, é um... Fala, meu mentor, né? A gente já tive algumas sessões de mentoria com o Vini. Cara, incrível, fantástico. E tá fazendo algo, assim, pela tecnologia brasileira, assim, a essência do empresário brasileiro. Um cara preocupadíssimo com o contador, que é o que move as empresas também, é o que ajuda as empresas a se moverem. Então, cara, a mim é o Conta Azul. Boa. E para você, Napoli? Assim, tem uma empresa que eu admiro muito e eu admiro pelos sinais que eu leio dela. Eu não tenho contato com ninguém internamente, mas já pesquisei, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre, eu já tive que entrevistar sellers, né, o pessoal na época da pandemia, no pós-pandemia, tentando descobrir qual que era o melhor marketplace ou essa melhor plataforma, né, de suporte ao e-commerce. E aí a gente entrevistou para todos os segmentos econômicos e o que me surpreendia, todos falavam muito bem do Mercado Livre. O Mercado Livre ajudou a organizar a minha operação, digitalizar, botar em sistema, poder fazer controle. Eu até não ganho muito dinheiro com o Mercado Livre, a margem é muito baixa, porque fica uma boa parte da margem com eles. Mas a organização que ele forçou a ter no meu pequeno negócio fez com que eu começasse a ter lucro em coisas que eu não tinha antes. Então, e aí eu perguntava, e a interação com o Mercado Livre é humana? Olha, zero contato humano, tudo funciona por sistema, é tudo muito rápido. E aí o pior, não vou citar o nome, mas tinha um call center para ajudar o pequeno empreendedor. Imagina a quantidade de gente, né, atendendo sellers e tal. Então eu gostaria de entender, porque eles também fizeram tudo isso sem muito alarde. Né? Não é uma empresa assim que fica no glamour, se vangloriando dos resultados, né? E tem resultados expressivos. Ela consegue entregar hoje em um dia no interior do Brasil, e muitos varejistas que tinham essa vantagem. Eu estou lá numa cidade pequena de 40 mil habitantes, tem uma loja de colchão, né? E aí eu tenho a pronta entrega. E aí o Mercado Livre consegue lá entregar também na pronta entrega. Quer dizer, está mudando a natureza do varejo brasileiro. E eu acho uma baita empresa. Então, eu acho que qualquer profissional que tenha participado da idealização e dos aprendizados ao longo do tempo, gostaria de ouvir aqui. Seria muito legal. Super legal. Turma, foi incrível o bate-papo, foi muito aprendizado. Acho que para quem está iniciando esse ano com energias renovadas, é ótimo escutar dois profissionais ímpares que entendem tanto da parte financeira quanto da parte estratégica, dando dicas de como fazer isso da melhor maneira para dentro do negócio. Obrigado por terem topado estar aqui comigo. Obrigado também, uma honra sempre estar aqui junto com você, tá? Boa. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!